2,7%, uma alta bem significativa, estamos quase nos confins lá das eleições dos Estados Unidos. A gente tem que trabalhar com probabilidades, então a gente tinha uma especulação de que se o Biden ganhasse, né, o mercado ia reagir mal, e não foi o que aconteceu. O mercado ele segue em alta, temos que confiar no que o gráfico está dizendo e não o que os especuladores e jornalistas estão dizendo por aí. Então o gráfico ele vai te mostrar tudo. Você está olhando o gráfico e caçando topo, caçando divergência, por exemplo, de alta, quando estamos em uma tendência bem definida aqui, por exemplo, dos 60 minutos. O gráfico segue em um comportamento só. Estamos deixando barras vendedoras, barras ignoradas, a barra vendedora ignorada, barra ignorada, barra ignorada. E os compradores estão com uma tendência bem inclinada, levando o preço, ao que dar a entender, até essa linha de tendência aqui para testar ela novamente, ó, que ela foi muito importante aqui no passado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, dias como hoje, e ficar olhando indicadores de momento, tá? E olhando divergências. Pode ser que o preço vire no pregão de amanhã, já abra com gap de queda, ou abra com gap de exaustão e já comece a cair. Pode ser, mas por enquanto a gente não mostrou isso no gráfico. Por enquanto estamos deixando fundos importantes, que precedem rompimentos de máximas. Fundos importantes precedem rompimentos de máxima. Então enquanto a gente não perder esses fundos, caracterizar um movimento direcional, mostrar uma anomalia no volume, ou seja, na queda a gente tem que crescer o volume, e isso não aconteceu ainda. Na queda a gente diminuiu o volume, por enquanto na alta a gente está crescendo o volume. Então não importa a cor do volume, importa a direção do preço. Existem movimentos de venda no intraday? Existem, mas para isso precisa de uma leitura barra a barra do que o mercado está fazendo. Por exemplo, a gente tem uma compra mais agressiva aqui, apesar do gráfico estar bem esticado, a gente tem uma compra mais agressiva. O movimento ele vem 20 barras, uma média de 20 períodos, encontra o preço, deixamos um engolfo de alta após muita fraqueza para a ponta vendedora, não perdemos mínima de uma barra que aparentava uma barra de sinal para os vendedores, pelo contrário, engolfamos ela. Então o rompimento desse candle me leva para a resistência. E como que eu sei que aqui é resistência? Olha lá nos 60 minutos ou no 30 minutos para ficar mais fácil de você enxergar qual que é a próxima resistência. Resistência, suporte. No dia de hoje, resistência. Então aqui era a próxima resistência do preço. E como que eu faço para saber se o risco retorno ele vai valer a pena ou não? É muito simples. Seu stop ele está nessa mínima, a sua entrada está aqui nessa máxima, o seu alvo ele tem que ser no mínimo 1 para 1. Tá? Eu não gosto muito de alvo 1 para 1, sempre prefiro 1 para 1,5 ou 1 para 2. Nesse caso aqui tivemos um trade de 1 para 1,5, até a próxima resistência. Para facilitar essa conta, a gente pode pegar o Fibonacci de projeção, colocar onde está o nosso stop e onde foi a nossa entrada, onde vai ser a nossa entrada e projetar. A próxima resistência está nessa região aqui. Tem um trade de 1 para 1,5. Olha como o preço ele para na região de 161,8. Né? Então parou na região de 161,8 e soltou um movimento de queda. E aí você observa, tivemos um alto volume comprador sem continuidade, indicando que uma possível exaustão. Deixamos uma barra vendedora, não tivemos uma barra como essa daqui para falar que foi uma barra ignorada, um gift. Pelo contrário, deixamos o que? Uma inside bar, que foi essa barra aqui totalmente dentro da barra vendedora, que aciona uma venda um pouco mais agressiva, porque é contra a tendência, para visitar o fundo, a próxima região de fundo. Se o preço romper, aí é a abertura. Inicialmente o seu stop estaria nessa máxima aqui. Como soltamos um candle sem pavio, logo na abertura já começamos a cair, seu stop ele desce para essa máxima. Olha o volume que soltamos nesse candle vendedor. Sem contar o pivôzinho de queda que soltamos aqui, ó, que ele vai começar, vamos dizer assim, um movimento direcional de topos e fundos descendentes. Então, para um movimento direcional começar, é preciso que um movimento menor comece. É isso daí que explica muito bem. É o Caio, nas aulas de fractais, que ele deu lá para o pessoal do check-in. Então, percebem que só com a leitura dos candles a gente já consegue entender, interpretar melhor o que o preço está fazendo.
Para quem quiser estudar mais esses conceitos, lá no livro do Al Brooks, aquele livro que está traduzido, Tendências, temos bastante noções de como ler barra a barra o mercado. Então cada barra dessa daqui, ela significa alguma coisa. Então a gente já sabe que aqui, nesse patamar, a gente tem bastante defesa compradora. Abrimos com gap de alta, temos interesse comprador, apesar de estar com o movimento bem esticado, o mercado ele segue comprando. Né? Se ele vai reverter amanhã, a gente não sabe. A gente pode saber o que a gente vai fazer quando isso acontecer. Então nessa região aqui, ó, os compradores estão atuando. Ó, atuaram com essa barra, com esse movimento e aqui mais uma vez. Quase chegamos nessa região e já soltamos um movimento de alta. Quando o movimento de alta corrige mais do que 70%, 75% do movimento de queda, é menos provável de que seja uma correção para continuar a queda. Apesar do comportamento lateral, a gente fez um pivô de alta e fez um rompimento. Quando temos o pivô de alta, fazemos o rompimento da máxima do dia, ó, deixamos um gift. Vamos executar o alvo do pivô. E qual que é o alvo do pivô? Estão cansados de saber? Coloco o ponto 618. O alvo é aqui no 100%, olha como entra bastante realização, depois o 111. Então consolidamos na região de 111,8. Para ser mais conservador, pegue em corpo de candle. Pegue em corpo de candle que é mais conservador. Ó. Parou na região de 100 e foi até o 123. Olha como aqui também, pegando em corpo de candle, esse pivô foi no alvo. Né? Aqui temos o movimento de pivô e o movimento de alta. Com mais dificuldade, fizemos até uma wedge, 3 puxadas, perdeu a linha de tendência, temos divergência de IFR, a média de 20 não segurou, deixou um doji, podemos entrar na operação de venda. Só tomar cuidado com essa região aqui. Tá? Demonstrou qualquer força compradora na região aqui de VWAP, ou um pouco abaixo dele, zera a operação. Como estamos dentro de um comportamento mais errático, opte por selecionar os melhores movimentos e diminuir a sua mão. Então, de forma que você busque aí 2 ou 3 operações no máximo durante o dia. Então, olha só, puxando aqui ponto 618 para esse pivô, ele atingiu 100%. Mas tem que ter bastante mindset para você ficar numa operação com esse comportamento aqui. Então, durante uma volatilidade como essa, né, com barras muito agressivas, eu particularmente fico de fora. Eu espero o mercado ficar mais tranquilo para eu poder entrar com uma operação com stop mais barato. Quando o preço está em tendência, os indicadores aqui de momento podem ser muito perigosos. Se isso está te atrapalhando, simplesmente faça isso. Né? Tire o indicador de momento. Se for preciso, até tire isso daqui. Ó. Al Brooks, por exemplo, ele opera até só assim, ó, sem o VWAP, sem média de 200, só uma média de 20 períodos. E isso daqui é o principal, é o preço que é o principal. Dessa forma, você não vai ficar caçando reversão, você vai olhar o que o preço está fazendo, o que ele está fazendo, e decidir se vai ou não assumir o risco da operação caso tiver uma ótima oportunidade, olhando o que o gráfico está fazendo. Isso daqui já mostra tudo. Agora, quando você tiver com uma leitura bem desenvolvida do preço, aí não tem problema nenhum você acompanhar os indicadores, porque você vai saber quando dar atenção para eles, beleza? Então são essas as dicas que eu quero deixar com vocês. Olhando aqui o Ibovespa, estamos praticamente fazendo um retorno em V dessa queda, mas vamos ver se vai se sustentar, né, devido a todo o cenário de eleições lá nos Estados Unidos. Está quase no final. Como eu já disse, a gente tem que saber o que a gente vai fazer quando o gráfico fizer, e apenas quando o gráfico fizer. Então essa é a análise que eu quero deixar com vocês.